Abra a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3, nós vamos estudar a palavra de Deus, continuando a série que eu estou pregando sobre o fugitivo, esse profeta fujão, Jonas. Vamos ler então juntos, você pode ler conosco no telão ou na tua Bíblia. Jonas capítulo 3, versículos do 1 ao 10, a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Versículo 4, Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor deles. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Versículo 7, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E Deus viu, versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, num país como o nosso que é livre, a pregação do Evangelho é livre, e nós podemos meditar livremente nas Escrituras. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Abrimos os nossos corações, nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor acrescente a nossa fé, para que o Senhor desafie o nosso coração, para que a Tua palavra produza fruto em nossas vidas, que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticarmos aquilo que aprendemos de Ti esta noite. Use a minha vida e fale através de mim o que eu Te peço, e agradeço por Tua obra em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Essa é a 4ª semana que eu prego no livro de Jonas. As outras pregações estão lá no YouTube, se você perdeu, pode conferir lá depois, no canal da nossa igreja. E quando Jonas então decide orar, a sua vida estava de mal a pior, ele foge dos planos de Deus para a sua vida, mas quando lá no fundo do mar, lá no ventre de um grande peixe, ele resolve orar, Deus muda a sua história, porque é sempre assim, quando nós oramos, Deus faz milagres, amém? Quando nós oramos, Deus faz o impossível, e Jonas lá do ventre do peixe, ele se arrepende, ele ora, e ele agradece a Deus por conservá-lo em vida, mesmo naquele terrível lugar, e ele faz um voto ao Senhor de cumprir os mandamentos de Deus, de obedecê-lo a partir de então. E a Bíblia termina o capítulo 2 de Jonas dizendo que Deus dá a ordem ao grande peixe para colocar Jonas para fora e vomitá-lo ali na praia do mar. E assim acontece. E no capítulo 3 que começamos a ler hoje, o texto da Bíblia começa dizendo: então veio a Jonas a palavra do Senhor pela segunda vez. Diga segunda vez. Porque é maravilhoso ao lermos a Bíblia, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, amém? O nosso Deus é um Deus que não nos descarta na primeira falha que apresentamos. O nosso Deus é um Deus que não desiste de nós, mesmo
que nós tenhamos errado, e mesmo que nós tenhamos falhado, e esta é uma boa notícia para eu começar a pregar aqui essa noite, porque não importa o que você tenha feito, não importa o teu passado, não importam escolhas erradas, caminhos errados, que você tenha traçado, que você tenha escolhido para a tua vida, não importa o quão longe você esteja da vontade de Deus, Deus sempre pode mudar a sua história. Deus sempre te oferece uma segunda chance, e uma terceira chance, e uma quarta chance, e uma milésima chance, enquanto há fôlego de vida nos nossos pulmões, enquanto há vida dentro de nós, sempre existe a esperança de um novo dia, de uma nova história, de um novo momento, de um novo tempo nas nossas vidas. Não importa se o teu casamento não foi tão bom até hoje, Deus te dá hoje uma segunda chance de corrigir as coisas e de viver um tempo melhor, amém? Não importa quantos fracassos financeiros você tenha tido, quantas tentativas de empreender que falharam, que portas se fecharam diante de você, a Bíblia me mostra sobre um Deus que sempre te dá a oportunidade de uma nova chance. Então tente de novo, então faça de novo, então traga Deus para a tua história, porque Deus é um Deus de segunda chance, amém? Aleluia. A graça de Deus, ela é sempre maior e superior em relação ao pecado do homem. A graça de Deus, a Bíblia diz que onde reinou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus cobre as minhas falhas e cobre as tuas falhas também, cobre as nossas faltas e fraquezas, quando nós corremos para Deus e derramamos as nossas vidas no altar do Senhor. Como Paulo diz, quando eu achava que estava fraco, na verdade eu sou forte. Quando eu achava que seria o fim, na verdade era apenas o começo, porque é assim que Deus faz. Glória a Deus por isso, amém? Senão eu não estaria aqui, senão você provavelmente não estaria aqui também, porque quantas vezes eu falhei, quantas vezes você falhou com Deus, quantas vezes eu falhei com a minha esposa, quantas vezes eu falhei com a minha família, quantas vezes eu falhei com irmãos na fé, mas em todas elas Deus foi fiel e me deu uma segunda chance. Glória a Deus por isso, porque nós somos frutos da segunda chance de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. A Bíblia é forrada de exemplos sobre isso. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens e mulheres que falharam, que fracassaram, e que Deus foi misericordioso e bondoso. Se você olhar para Abraão ele vai fugido para o Egito e ele mente para o faraó, dizendo que a sua esposa era sua irmã, e é uma meia verdade, porque ela era por um lado parente dele, mas ele faz aquilo por medo, ele faz aquilo para que ele não se desse mal, para que ele pudesse guardar a sua vida ali de faraó, mas Deus dá a ele uma segunda chance. Depois disso, Deus o perdoa. Jacó, seu bisneto, faz a mesma coisa, ele mente. Jacó mente para o seu pai Isaque, ele vai lá, se veste com peles de ovelha para parecer que ele é o seu irmão, para pegar a bênção no lugar do seu irmão. Jacó falha, Jacó mente, Jacó engana o seu próprio irmão, ele compra dele o direito da bênção, da primogenitura do filho mais velho, por um prato de lentilha, porque ele chega cansado do campo e Jacó lhe dá aquela comida em troca desse direito da bênção. Ele engana, ele passa a vida trapaceando, ele procura tirar vantagens das pessoas, até que ele tem um encontro com Deus, até que o anjo luta com ele e toca na coxa dele, de Jacó, e aí a partir dali a sua vida recebe um novo destino. Deus lhe dá uma segunda chance, tanto que depois ele vai acertar as coisas com seu irmão, e depois daquilo ele vai viver uma vida abençoada, mais ainda, agora pela bênção de Deus, e não apenas pela o seu próprio esforço, amém? Jacó é um exemplo disso, Abraão é um exemplo disso,
Moisés é um exemplo disso. Moisés, ele foi criado lá no Egito, mas ele não era filho de Faraó, mas ele foi criado como filho da filha de Faraó, porque ela o adotou, ela o encontrou no rio, você sabe essa história. Mas ele sabia que ele era judeu, ele sabia que ele era israelita, ele sabia que ele era do povo de Deus, que estava ali como escravo naquela terra, e ele se levanta e mata um egípcio, quando ele já é um homem, para tentar, de alguma forma, lutar contra aquele império, contra aquele povo, mas sozinho, matando um homem. Ele faz algo errado, ele faz no tempo errado, ele faz do jeito errado, ele esconde na areia lá e depois descobrem, ele tem que fugir para o deserto. Falhou na missão, mas lá no meio do deserto Deus tem um encontro com ele, naquela sarça que pega fogo e que não se consome, e Deus dá a ele uma palavra e um chamado, e Deus o chama para ser o libertador do seu povo. Um homem que falhou, mas que o fim daquele homem não estava tudo terminado diante de Deus. Podia estar aos seus próprios olhos, podia estar diante da sociedade, mas diante de Deus não havia acabado ainda. Diante de Deus, Deus tinha uma nova história, uma nova chance, um propósito lindo para aquele homem. E a Bíblia, eu poderia falar inúmeros personagens. Vou falar mais 2 exemplos. Davi, a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele adulterou. Davi, ele tomou ali a mulher de Urias como sua esposa. Ele tomou ali, ela foi agradável aos seus olhos. Ele se deitou com aquela mulher que ele não deveria, que era a mulher de um outro homem. Fez algo errado, fez algo que desagradava a Deus, e depois, para tentar consertar a situação, ele piora um pouquinho, ele põe o esposo daquela mulher na frente da batalha para que ele morra, que ele não perceba o pecado que havia acontecido, porque aquela mulher estava grávida agora, e aí ele mata um homem para encobrir o seu próprio erro. Que terrível! Que fracasso, que falha de caráter. Mas quando o profeta Natan vai lá e conversa com Davi, ele se arrepende. Ele diz: eu sou esse homem aí que você está falando, é verdade, eu sou esse homem. E ele se arrepende, e ele se humilha, e ele escreve lá o Salmo 51, e diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria do nada, hoje não tem, mas cria em mim esse coração puro. Esse cria em mim é a mesma palavra do criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, criou do nada. Davi reconhecia: em mim não há um coração puro, mas cria, Senhor, em mim, porque o Senhor pode. E então Deus o perdoa, e então Deus o levanta, e o unge ainda mais, para abençoar o seu povo como rei daquela nação. Porque Deus é um Deus de segunda chance. Amém? Pedro negou Jesus 3 vezes. E não foi porque Jesus curou a sogra dele, já falei isso aqui. Porque ele ficou com medo, porque ele quis fugir ali, quando se viu sozinho, cada discípulo para um lado, Jesus preso, e perguntam para ele: você andou com esse homem? E ele diz que não. Aí o outro vai lá e pergunta: a sua fala está te denunciando, você andou com esse homem? E ele falou: não conheço esse homem. E quando ele nega a 3ª vez, os olhares dele com Jesus se cruzam. O galo canta, e ele se lembra da palavra de Jesus, e ele fica arrasado. Ele falhou na missão. Na hora que o mestre mais precisava, ele errou. Ele deixou Jesus, seu melhor amigo, sozinho. E a diferença entre Judas, que vendeu Jesus por moedas, e Pedro, que o negou, os 2 erraram. Mas Judas não se arrependeu, Judas teve remorso, Judas se suicidou, mas Pedro se arrependeu. Ele fugiu de Deus, mas Deus foi lá
Jesus foi lá, o encontrou, Jesus não desistiu dele, e Jesus o trouxe de volta porque ele se arrependeu. Jesus o restaurou, ele foi um dos patriarcas da igreja moderna após Jesus, um dos precursores da igreja que estabeleceram a igreja do Senhor. A gente vê isso lá no livro de Atos. Por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. Aleluia. Você pode levantar a mão um minutinho aí e agradecer a Deus. Senhor, diga: Senhor, obrigado porque o Senhor nunca desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu da minha família. Obrigado porque o Senhor nunca se esqueceu de mim. Mesmo nos piores momentos, mesmo nas minhas piores falhas, o Senhor sempre estava lá. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. Tem um homem de Deus, George Morrison, que ele diz o seguinte: uma vida cristã vitoriosa consiste em uma série de recomeços. Vida cristã é viver recomeçando. Errou, peça perdão, acerte as coisas, falhou, recomece. Não terminou a sua história, porque uma falha não te define, um fracasso não te torna um fracassado. Um fracasso é um fracasso. Agora, fracassado é aquele que não tenta de novo. Fracassado é aquele que se dá por vencido. Às vezes erramos o alvo, mas João vai dizer isso, João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Há perdão no Senhor, há misericórdia e graça na sua presença. Fugiu? Volte. E eu te pergunto, o que você precisa recomeçar hoje? Que área da tua vida você precisa recomeçar hoje? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Isso nos mostra que Deus não desiste de ninguém. Amém? Deus não desistiu de você. Eu vim te lembrar nesta noite, o amor de Deus é incondicional. Não depende de você, não depende de mim. Não tem nada que você faça que Deus possa te amar mais. Sabia disso? Tem gente que acha que porque eu vou servir na igreja para Deus me amar mais. Não, impossível Deus te amar mais. Ele já te ama na sua totalidade. Amém? E também não há nada que você faça ou possa fazer que Deus te ame menos. Deus sempre vai te amar de forma incondicional. O amor de Deus nos atrai e nos restaura e nos transforma e nos reconstrói e nos dá um recomeço e nos oferece uma segunda chance. Esse é o amor de Deus. Aleluia por isso. Aleluia. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse capítulo de Jonas é, de fato, ali a sua pregação. Porque ele obedece, então, ele recebe a segunda vez a oportunidade do Senhor, e então ele vai para Nínive. Agora ele vai para o lugar certo, não para fugir da presença de Deus. Ele não vai nem para Jope, não pega o navio para Tarsis, ele vai para Nínive, para onde ele tinha que ir. E ele começa a pregar. E a gente vê na Bíblia, e depois, quando lemos o capítulo 4 também, que na verdade Jonas vai e prega e obedece, porque ele sabe que é o melhor. Porque ele fez esse compromisso com Deus. Mas lá no seu coração, a sua intenção não era pregar para aquela nação ali, para aquela cidade. Tanto que por isso que no começo ele foge. Porque eles eram inimigos do povo de Deus. Os ninivitas eles eram maus, eles eram terroristas, eles eram sanguinários. Eles matavam as pessoas, eles esfolavam as pessoas no chão. Eles eram terríveis, não amavam a Deus, não tinham misericórdia de ninguém, e aí de repente Deus manda Jonas ir pregar aos seus inimigos. Então ele foi, mas ele não estava lá muito feliz, viu? E a gente percebe por quê. A cidade tinha que percorrer 3 dias para alcançar a cidade, e a Bíblia diz que ele vai um dia só.
A Bíblia diz que ele fala para quem deu para falar em um dia só. E ele entrega uma mensagem incompleta. Ele fala sobre o juízo de Deus, mas ele não oferece oportunidade de salvação. A sua mensagem é de julgamento, a sua mensagem é de sentença de morte. Nós lemos aqui, e ele fala lá no versículo que eu li com vocês, versículo 4, ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse foi o sermão, belo sermão de Jonas. Uma frase: ouçam, seus ninivitas, 40 dias e vocês vão ser destruídos. E talvez, por um lado, ele estivesse até feliz com aquela mensagem, de que eles seriam destruídos. E talvez ele até, de propósito, não deu nenhuma opção de escape ou de saída para aqueles ninivitas, porque justamente queria que se cumprisse o que ele estava falando, de que eles seriam destruídos. Então a sua mensagem, ela não oferece opção de salvação. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. A sua mensagem, ela é incompleta. Olha que engraçado, porque o próprio Jonas, o próprio profeta, ele também ele recebe graça. Ele também precisava, e ele recebe graça e misericórdia de Deus. Ele iria morrer, ele iria ser destruído, quando jogaram ele lá no mar, o fim dele estava decretado ali, mas Deus oferece misericórdia ao profeta. Deus salva o profeta sem ele merecer ser salvo. Deus resgata lá das entranhas da morte, lá na profundeza do ventre do peixe, no oceano. Ele resgata com poder a vida de Jonas. Mas a mesma misericórdia Jonas não tem com os ninivitas. Ele não consegue transmitir a mesma graça que ele mesmo recebeu de Deus sem merecer. Ele queria que eles fossem destruídos. Jonas, ele tinha fogo nas suas palavras, mas ele não conseguiu ter compaixão no seu coração. Que pregador é esse? Que pregador é esse? O seu coração estava conectado com a mensagem de destruição e não com a possibilidade de salvação. Que pregador é esse? Ele prega uma mensagem pela metade, como eu disse. Ele prega um sermão de juízo sem dar a oportunidade da esperança. Isso me faz pensar que muitas vezes nós somos assim também. Né? Somos bons em receber a graça que nós precisamos, em receber a misericórdia que vem de Deus e que nós precisamos, mas muitas vezes somos ruins em entregar aos outros a misericórdia que eles merecem. Fala a Deus. Né? Quando eu preciso, é mais fácil esperar que Deus seja bom e que Deus seja misericordioso. Agora, quando o outro precisa, ele que lute. E eu vejo que um pregador tem essa responsabilidade. Eu sou pregador da palavra de Deus. Um pregador tem essa responsabilidade de transmitir a mensagem. Ele não pode selecionar a mensagem. Ele não pode picotar a mensagem. Ele não pode escolher o que ele vai pregar. Ele não pode escolher apenas algo agradável ou algo que o agrade ao falar. Ele tem que ouvir de Deus o que Deus quer que seja dito e dizer. É isso que a gente espera de um pregador. Amém? É isso que você espera de mim? É isso que eu espero de mim também. É isso que eu espero dos pregadores que eu escuto. Não é? Longe de nós, longe de mim, manipular a palavra de Deus para falar apenas o que eu quero falar para vocês. Não é assim que funciona. Um pregador tem essa responsabilidade. Ele apenas transmite a mensagem. A mensagem não vem dele, a mensagem vem de Deus. Agora, isso não vale só para o pastor. Isso não é só para mim, isso vale para você também, sabia? Você é um pregador da palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é um pregador, você é uma pregadora.
Fala para ele: prega, homem de Deus, prega, mulher, pregue. Sabe por quê? Nós pregamos o tempo todo, todos os dias, nas nossas vidas. A nossa vida prega. A maneira como nós vivemos é uma pregação para as pessoas. Você entende isso? As suas atitudes pregam, as suas palavras pregam também. Você e eu somos pregadores do reino de Deus. Amém? E qual tem sido a sua pregação nesses dias? Qual tem sido a minha pregação? Eu estava lendo esse texto e pensando, será que nós temos sido duros com as pessoas, mas queremos que Deus seja bondoso conosco? Incoerência. Será que nós queremos que o mal aconteça com aqueles que merecem, mas esperamos que Deus perdoe os nossos erros e os nossos pecados? Pregue aos outros a mensagem que você recebeu para você. Amém? Não manipule a mensagem, não altere a mensagem. Pense comigo, Jonas teve essa experiência e talvez Deus ainda permitiu, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez não fosse o plano inicial de Deus, mas mesmo Jonas tendo fugido, e mesmo que aquela situação toda ruim tenha acontecido, Deus usa aquilo até para lhe dar a experiência em sua própria vida, da misericórdia, da graça e do perdão que vem de Deus. Ele sente na sua própria pele, mas ele ainda mantém seu coração duro e ele não consegue dividir aquilo que ele mesmo recebeu. Quantas vezes nós somos assim? Agora, olha que interessante. Jonas foi um homem que foi engolido por um grande peixe e sobreviveu. Talvez a sua história tenha espalhado por toda aquela região. Talvez a história da vida de Jonas tenha chegado a Nínive primeiro do que ele. Talvez. A Bíblia não diz. Mas talvez a história de Jonas chegou a Nínive primeiro do que ele. Talvez, porque eu não sei. Mas todo pregador espera que o seu sermão seja um sucesso, né? Mas Jonas não gostou muito. Mas foi um sucesso o sermão dele. Ele prega e as pessoas se convertem. A cidade inteira. O rei recebe a notícia e ele tira o seu traje real. Ele se veste de pano de saco. Ele se assenta sobre cinzas ao invés de sentar-se no trono. Aquilo era um sinal claro, um costume das pessoas ali para representar humilhação. Para representar que eu estou triste, eu preciso de Deus, eu sou necessitado, a chamar a atenção do Senhor de alguma forma. Então o seu sermão, embora ele não quisesse, foi um sucesso. E talvez por conta disso, eu não sei, mas talvez porque a sua história chegou antes, e talvez as pessoas olharam para ele e viram nele um milagre. Olha, o que ele está falando, eu preciso considerar, porque algo aconteceu na vida deste homem extraordinário. E talvez Jonas talvez não tenha falado isso, porque ele não falou, mas talvez as pessoas pensaram, se Deus salvou este homem, Deus pode me salvar. Então, por mais que a sentença seja de morte, vamos fazer alguma coisa, vamos buscar este Deus, vamos consertar a nossa vida. Eu não sei o que aconteceu. E ele nem conseguiu falar com a cidade toda, ele caminhou um dia só, mas talvez aqueles que ouviram, transmitiram para outros que não ouviram, e até mesmo aqueles que ouviram de forma indireta, você está comigo? Até aqueles que ouviram de forma indireta se arrependeram. Até aqueles que ouviram de forma indireta porque outro falou, também se voltaram para Deus. Isso me ensina alguma coisa aqui. Que a minha vida também prega. Diga isso.
para você: a minha vida prega. Você não está muito confiante, eu achei, hein? Fala mais alto aí. A minha vida prega. Ah, melhorou. Quando Jonas chega a Nínive, a sua vida prega antes que as suas palavras saiam de sua boca. Um pregador da palavra de Deus, seja o pastor, ou seja você, um pregador da palavra de Deus, ele tem muito mais do que um sermão. Um pregador da palavra de Deus, antes de um sermão que sai da sua boca, ele tem uma vida que prega, antes de ele abrir a boca. Um pregador precisa ter uma vida com Deus. Um pregador precisa ter uma vida de alguém que anda com Deus, de alguém que exala a presença de Deus, de alguém que carrega a glória de Deus. Quando Moisés, a Bíblia diz, ele ia na tenda da visitação, que era um lugarzinho que ele falava ali com Deus em oração, e quando ele saía de lá, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, porque ele havia estado na presença de Deus. Um pregador tem que ter um rosto brilhando. Um pregador, alguém que carrega a glória de Deus, a mensagem de Deus. E ei, eu te digo aí, você carrega essa mensagem. A mensagem da cruz está sobre a tua vida também. A mensagem da salvação em Jesus Cristo está sobre você. O seu rosto precisa brilhar. A sua vida precisa pregar antes que você abra a sua boca. E quando você abrir, o que a sua vida prega precisa ser coerente com o que você diz. Amém? Esse é um chamado a todos nós. É um chamado a todos nós. Jonas, mas que ele não queria, a sua vida pregava. A sua vida, a sua história pregou. E as suas palavras pregaram também. E o Espírito Santo usou as suas palavras para incomodar e transformar e impactar e provocar arrependimento naquela cidade inteira. Busque, por isso, busque experiências com Deus. Busque conhecer mais ao Senhor. Busque viver o Deus da Bíblia. Busque obedecer e ser fiel ao Deus da Bíblia. Busque. Então você vai ter uma vida que prega também o Deus da Bíblia. Amém? Amém. É acessível, está a todos nós. Deus, a Bíblia diz que a sua mão não está encolhida, mas Ele está acessível. Quando buscamos a sua presença, Ele se revela a nós. Embora Jonas não pregou sobre salvação, aquelas pessoas foram salvas. Aleluia. Sabe por quê? Isso me ensina algo poderoso, porque há poder na palavra de Deus. E o poder não está em mim e não está em você. Talvez você pense: pastor, eu tenho um filho, eu tenho um cunhado, eu tenho um vizinho, alguém que não se converte, coração duro, pessoa difícil. O poder não está em você, o poder não está em mim, o poder está na palavra de Deus. Por isso que nós cantamos a palavra de Deus. Se você reparar, nós não cantamos aqui músicas otimistas na igreja, nós cantamos a palavra de Deus. O teu nome é cura, o teu nome é vida, o teu nome é poder. O Senhor destrói cadeias, derruba muralhas, faz incendiar o nosso coração. É a palavra de Deus que nós estamos cantando. E a palavra é poderosa por si própria. A palavra carrega o poder de Deus. Por isso que quando Deus quis salvar o mundo, Ele envia o verbo, Ele envia a palavra, Ele envia Jesus. A palavra é poderosa, a palavra nos salva. E por mais que Jonas não pregou tudo, mas aquele fragmento da mensagem era a palavra de Deus. E a palavra poderosa salvou aquela cidade. Amém. Sabe por quê? Eu coloquei aqui, porque as limitações humanas não limitam o poder de Deus. Você pode olhar para você e se achar limitado, ou muitas vezes até perceber e se constatar que o que você fez foi limitado, foi pequeno, mas o poder de Deus
ultrapassa as nossas limitações. Deus não está preso à minha limitação. Deus não está preso. Eu prego aqui a palavra e saiba você que Deus faz muito mais do que aquilo que eu falo aqui. Acho que você já percebeu na tua própria vida. Porque enquanto eu falo, Deus fala algo no teu coração, Deus te faz lembrar de alguma coisa, Deus incomoda você com alguma decisão, Deus te mostra alguma pessoa. Percebe? É muito mais do que o que eu estou fazendo aqui. Porque a palavra de Deus, ela é ilimitada. É o poder de Deus. Por isso que Deus diz lá para Josué, capítulo 1, versículo 9, medita na palavra. Versículo 8, 9, medita na palavra de dia e de noite. Porque a palavra vai te fazer ser bem-sucedido. Palavra de Deus completa onde a nossa capacidade nos limita. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para terminarmos, eu queria falar sobre o segredo da mudança. Os ninivitas tiveram a sua história mudada. Mudando a história, é o título que eu pus para hoje aqui. Os ninivitas tiveram a sua história transformada. E qual foi o segredo? Agora não falando de Jonas, falando dos ninivitas. Eu vejo 4 atitudes dos ninivitas que provocaram essa mudança de história, essa mudança de sorte na vida daqueles homens, naquela cidade inteira. 4 atitudes. Primeira, arrependimento sincero. Diga arrependimento. Arrependimento. Jonas, capítulo 3, versículo 5, nós lemos, diz lá, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Arrependimento. Arrependimento. Eles chegaram a uma conclusão, o que nós estamos fazendo está errado. O caminho que estamos seguindo não agrada a Deus. Eles se conscientizaram de onde eles estavam, do que eles estavam fazendo, e eles se arrependeram. Arrepender significa mudar de atitude. Arrepender significa deixar para trás o que tem que ser deixado. Arrependimento significa fazer de forma diferente. Não há mudança de história sem arrependimento. Não há mudança de sorte se eu e você não constatarmos o que está errado na nossa vida e nos arrependermos disso. A sorte deles mudou porque eles se arrependeram. Amém? Segundo ponto que eu vejo aqui, a confiança profunda em Deus. Porque o mesmo versículo diz, os ninivitas creram em Deus, versículo 5. Creram em Deus. A fé faz o impossível. A fé, ela é a convicção. Hebreus vai dizer sobre a fé. Não há mudança sem fé. A Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, precisa crer que Ele pode fazer, precisa crer que Ele é capaz, precisa crer que, por mais que Ele seja capaz, precisa crer que Ele quer fazer. Nós cremos em Deus, amém? E o arrependimento talvez seja o lado negativo aí da conversão, mas a fé é o lado positivo da conversão. E nós chamamos de conversão isso. Mudança de história. Conversão. Nós somos convertidos. Esse termo é crente, termo da igreja, mas você pode olhar na vida isso, no dicionário, no trânsito tem. Conversão à direita. O que é aquilo? O que aquela placa está querendo dizer? Eu estou andando aqui, mas eu vou começar a andar naquela de lá. Então eu vou fazer uma conversão. E eu vou andar naquela de lá. Conversão é isso. Eu estava na minha vida aqui. Estava no meu caminho aqui. Estava aqui nas minhas filosofias, nos meus pensamentos aqui. De repente eu entendi que Deus quer que eu vá para lá, não aqui. Então eu me converto ao Senhor. É isso que aconteceu nas nossas vidas. Amém? Os ninivitas se converteram porque eles creram em Deus. A
fé deles foi despertada. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem assistindo Netflix, a fé não vem escutando, né, outras coisas. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quer ter mais fé? Ah, pastor, minha fé anda meio fraca. Ouça a palavra de Deus, leia mais da palavra de Deus. Você é o responsável, a responsável por alimentar a tua fé. Está acessível, lê quem quer, escuta quem quer. Deus não vai me obrigar a ler a Bíblia. Ele me dá uma escolha, uma opção. Deus está aqui prontinho para falar comigo. Se eu não parar para falar com Ele, a minha fé enfraquece. Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Amém? O arrependimento, por um lado, nos afasta do pecado. Porque eu sei que está errado. Eu quero fugir daquilo. Não quero mais aquilo que é errado para a minha vida. E por outro lado, a fé nos aproxima de Deus. A fé nos faz correr para o Senhor. A fé nos faz entender que é de Deus que vem o caminho, o melhor caminho para a minha vida. A conversão, ela produz verdadeira mudança em nós. Amém? Como nós cantamos aqui, nós cantamos uma música que fala assim: como estou, tu me amas. Porque é assim, Deus nos recebe como nós somos. Você não precisa cumprir uma listinha de 30 pré-requisitos para se converter. Não. Você vem à igreja e Deus te recebe do jeito que você é. Do jeito que você é. Você não tem que mudar nada para se achegar a Deus. Mas a beleza do Evangelho é que, por mais que Deus nos receba como nós somos, Ele nunca nos deixa como estamos. Ele começa a transformar a nossa vida. Ele começa a incomodar o nosso coração. Ele começa a apontar coisas que antes eram tão normais, mas daqui a pouco parece, puxa pastor, não faz mais sentido. É Deus transformando a tua vida. É Deus dirigindo, dando direção para o teu caminho. É Deus falando com você. Ouça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Você vai colher grandes transformações. Amém? Terceira grande atitude que eu vejo aqui que os ninivitas fizeram, eles abandonaram as práticas pecaminosas. Está cortando aqui. Jonas 3:8. Todos devem ser cobertos de pano de saco, o rei falando, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei disse: nós somos violentos, somos maus, e nós vamos começar a parar com isso aí. Nós vamos começar a parar com essa violência. Nós vamos começar a parar com essa maldade. Abandonar o pecado. O livro de Naum, um outro profeta, anos depois lá, ele vai pregar num outro momento contra a cidade de Nínive. E no capítulo 3, versículo 1 e versículo 10, ele vai dizer, ai da cidade sanguinária. Olha como que era Nínive, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Versículo 10, todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Eles eram maus, eles eram terríveis, eles despedaçavam pessoas, eles eram sanguinários, mas eles decidiram abandonar aquilo. Eles decidiram deixar a violência para lá. Eles decidiram deixar a mentira para lá. Eles decidiram deixar de ser sanguinários. Onde o pecado é abandonado, ali existe uma conversão. Amém?
Deixe, viu? Se Deus tocar no teu coração alguma coisa para deixar para trás, deixe. Deus está querendo mudar a sua história. Ai, pastor, mas ele é tão lindo. Mas deixa. Se Deus está mandando deixar, deixe. Porque casou não. Casou, você escolheu. Está casado. Agora ore para converter e ser uma bênção. Lute pelo teu casamento. Mas aí você está gostando, está namorando, está paquerando. Ah, pastor, ele é tão lindo. Mas ele é cheio de Deus. Ah, dá vazio. E aí Deus te incomoda. Se precisar deixar, deixa. É Deus querendo mudar a tua história. Não sei nem porque eu estou falando isso, não estava escrito aqui. Última atitude que eu vejo dos ninivitas aqui. Eles tomam uma posição de humildade diante de Deus. Versículo 9. Eles falam assim: quem sabe? Quem sabe? Esse quem sabe me diz muita coisa. Ele falou: quem sabe? Talvez Deus mude de ideia. Isso é maravilhoso, porque eles não apontam o Deus e falam: se fizermos isso, Deus será obrigado a nos salvar, a mudar de ideia. Não, eles são humildes. Ele fala: quem sabe, talvez Deus mude de ideia, para que não pereçamos. A ordem era essa: todos deveriam se humilhar. Eles não iam exigir nada, eles não iam pedir nada, eles só iriam se humilhar. Eles só iriam estar posicionados em rendição diante de Deus, vestindo os panos de sacos, assentados sobre as cinzas. Eles iriam estar em humildade diante de Deus. O que Deus vai fazer ou não vai fazer é com Ele. Eu vou me humilhar diante de Deus. Esses caras aprenderam o Evangelho. Esses caras se converteram de verdade. Esses caras aí, não teve como Deus não olhar para eles e mudar a história deles, porque é assim que Deus faz. Você quer mudança? Mude primeiro. Mude primeiro. Seja a mudança. A gente sempre acha que o outro tem que mudar. Sempre. Deus que tem que mudar os planos dele para me agradar. Ah, minha esposa que tem que mudar. Eu faço tudo certo. Se você for perguntar para a esposa, ela vai falar: meu marido que tem que mudar. Eu faço tudo. Essa história é velha, né? Mude você. Mude você. Permita que Deus mude a tua história. Na verdade, isso tudo é pela fé. Essas atitudes que eles tiveram foi antes de ver a mudança. Tem gente que faz promessa para Deus e fala: Deus, se o Senhor mudar a minha história, eu prometo que eu vou ser diferente. Isso aí não cola com Deus. Primeiro você muda e depois Ele muda a sua história, porque é pela fé. Amém? Diga amém. Porque é muito confortável, né? A gente esperar tudo estar favorável para agir de acordo. Mas no reino de Deus a gente chama a existência as coisas que não existem. Quando você tem uma atitude que agrada a Deus, você está chamando a existência algo que agrada a Deus. Escute isso. Quando você tem uma atitude de fé em resposta à palavra que você ouviu, em resposta a uma direção que Deus te deu, você está chamando a existência algo que ainda não é na sua vida. Os ninivitas chamaram a existência a sua salvação quando se humilharam diante de Deus, quando viram uma palavra de juízo, mas não se conformaram com aquela palavra, e eles clamaram a Deus pensando: talvez Deus mude de ideia. Talvez você olhe para a tua vida hoje e a tua oração possa ser essa noite: Senhor, talvez o Senhor faça algo acontecer aqui que eu não estou vendo ainda. Aleluia. Talvez o Senhor mude a história da minha família como nunca aconteceu antes. Talvez o Senhor abra uma porta inimaginável diante de mim. Talvez. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus mudou a história deles. Aleluia. Deus mudou.
Versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu caminho. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Na verdade, quando nós lemos o todo da história, quando nós lemos a Bíblia, quando nós conhecemos um pouquinho de Deus, a gente entende que na verdade Deus não queria destruir aquele povo. Desde o primeiro momento a sua vontade era essa, era salvar, era transformar. A vontade de Deus não era destruir. A vontade de Deus era mudar a história deles. E algumas versões da Bíblia até não diz que Deus mudou de ideia, diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do mal que queria fazer e não fez. E isso é algo que nós chamamos aqui na teologia de antropopatia, que é atribuir a Deus um sentimento que é do homem, para tentar explicar melhor o que está acontecendo. Os homens se arrependem, os homens mudam de ideia. Deus não se arrepende, Deus não faz nada de errado, Deus não comete falhas, Deus não tem do que se arrepender, né? Deus não muda de ideia, assim, Ele é imutável. Deus, Ele é justo, né? Mas a gente usa esses termos para tentar explicar para uma linguagem humana o que estava acontecendo com Deus. Mas na verdade Deus honra princípios. Deus honra princípios do seu caráter. E o princípio do caráter de Deus é o seguinte: onde há o pecado, há morte. Isso aí Deus não pode estar. Onde está o pecado? Obviamente, onde está o pecado, onde há maldade, onde há violência, vai haver destruição. Isso atrai destruição. Mas aonde há um coração arrependido, aonde há um coração convertido, aonde há alguém se humilhando diante de Deus, o caráter de Deus para alguém assim, Ele é generoso, Ele é favorável, Ele é um Deus perdoador e misericordioso, Ele é um Deus pronto para salvar aqueles que querem ser salvos. Então não é que Deus mudou de ideia, Deus usou outro atributo do seu caráter naquele momento. Deus não mudou. Quem mudou? Os ninivitas. Eles escolheram mudar. Eu termino essa noite perguntando para você: o que você precisa de mudança na tua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Como está a sua família hoje? Como está o seu ministério hoje? Como está o seu trabalho hoje? Como está o seu relacionamento com Deus? Que tipo de mudança você precisa hoje? Hoje. Quando você muda, Deus traz mudança para a tua vida. Quando você dá passos de fé, você traz à existência o que não existe. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Isso é uma boa oração para você fazer hoje. Se você precisa de mudança na tua vida, dizer: Senhor, talvez o Senhor possa fazer isso aqui. Talvez alegre o teu coração trazer esta mudança para mim. Não exija nada de Deus. Se humilhe. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante da poderosa mão do Senhor, Deus se encarrega de exaltar essa vida. Deus se encarrega. Meu passo, o seu passo aqui, o que cabe a nós é nos humilharmos diante da presença de Deus, abandonarmos o pecado, deixarmos para lá as coisas que não combinam com a nossa vida, pregarmos com a nossa vida a mesma coisa que sai das nossas bocas, que sai dos nossos lábios. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite nós abrimos as nossas vidas, abrimos os nossos corações, Pai. Colocamos diante de Ti tudo o que somos e temos, Pai, toda a nossa vida diante do Teu altar, Pai.
e que o Senhor possa trazer a mudança que precisamos hoje, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos levar, Pai, para algo glorioso que o Senhor tem para nós, salvação, vida, promessas que o Senhor tem para nós, que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus, o Deus da segunda chance. Obrigado porque o Senhor é o Deus que oferece uma nova oportunidade. Se alguém aqui essa noite está buscando uma nova oportunidade para fazer diferente, que possa receber do Senhor esta nova oportunidade de amar mais, oportunidade de acertar aquilo que errou, oportunidade de pedir perdão e de perdoar, oportunidade de estender a mão e de ser misericordioso e generoso. E querido, oportunidades que o Senhor derrame sobre nossa igreja nessa semana, novas oportunidades sobre a vida de cada um, sobre o trabalho de cada um, sobre a semana, a família de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E da mesma forma que Nínive, onde reinou a mentira, onde reinou a violência, onde reinou o pecado, agora estava reinando a salvação, a presença de Deus. Que seja assim nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor reine sobre nós, Pai, que haja vida e transformação e mudança, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Que a nossa vida pregue, que nós possamos ter uma história com Deus, que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de obediência à Tua palavra, que possamos nos alimentar com a Tua palavra, aumentar-nos a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor.